Olá a todos, eu me chamo Luiz Henrique, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Viçosa, no campus Florestal. E bem, sou pibidiano e hoje, através desse projeto, eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre a professora doutora Elisa Maria Ferreira Veras da Silva, que tem um pioneirismo na matemática brasileira, e que a gente vai estar comentando um pouquinho sobre sua vida, sua obra, e sobre discussões que são pautadas atualmente, que são cada vez mais abordadas em eventos e que são de necessária importância para a comunidade científica brasileira e, de uma forma geral, socialmente falando. Bom, a Elisa Maria, ela é baiana, ela nasceu na cidade de Ituberá, no interior da Bahia, no ano de 1944. Ela sempre foi uma aluna exemplar. Ela concluiu o ginásio, né, com notas 10, né, com média 10 em todas as disciplinas, e devido ao seu destaque, ela recebeu a bolsa Philips da Holanda, e a partir daí ela deu início à sua carreira. Bom, ela passou em segundo lugar no vestibular da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e bem, ela se formou como bacharel e licenciada, né, em matemática no ano de 1967. Né? Ela, enquanto fazia a graduação, ela atuava como professora primária em Salvador, e no ano de 1968 ela foi aprovada no concurso das 100 horas e se tornou professora no Colégio Central. E nesse mesmo ano, ela foi nomeada professora algebrista no IME, o Instituto de Matemática e Estatística da UFBA. E após o seu mestrado, ela foi aprovada num concurso como professora assistente da UFBA. Ela fez o mestrado e o doutorado na França, na Universidade de Montpellier, sendo o mestrado financiado pela Unesco e o doutorado pelo governo francês. Após o seu doutorado, ela retornou ao Brasil, né, retornou a Salvador, onde prosseguiu seus estudos, orientações e pesquisa. Bom, o seu orientador chegou a vir ao Brasil algumas vezes, né? O nome dele é Artibano Micali. E, bom, ela defendeu seu doutorado no ano de 1977, estudando álgebras não associativas. Então, essa era a pesquisa da Elisa. Bom, ela atuou como professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, e a partir dos anos 80, né, ela orientava pesquisas num contexto que era altamente dominado por homens brancos e estrangeiros. Né. Foi membro do colegiado de pós-graduação e foi vice-diretora do Instituto, do ano de 84 até o ano de 88. E, bem, a Elisa, ela é uma figura de inspiração, sendo a primeira mulher matemática com título de doutorado no Instituto de Matemática e Estatística da UFBA, e também a primeira mulher negra brasileira a obter um título de doutorado. E, bom, hoje, né, a professora Elisa está aposentada, né, da UFBA, e desde 94 ela se ocupa a fazer costuras e artesanato, né, e ela cuidou da sua mãe até o falecimento da mãe dela no ano de 1999. Aí tem uma foto da professora Elisa. E, bem, como eu tinha dito, ela estudou né, como pesquisa mesmo, em matemática, a área de álgebra. Mais especificamente, ela estudou álgebras não associativas. Bom, mas a álgebra, o que seria a álgebra? Né? Ela é uma área da matemática que vai estudar estruturas algébricas, né? Que vai buscar descobrir e analisar propriedades e padrões distintos entre conceitos de matemática. Né? Vai buscar coisas que são comuns a certos objetos, a certas áreas na matemática. Em particular, as álgebras que eram vistas por Elisa
elas não satisfaziam a propriedade associativa, né? Então denomina-se álgebras não associativas. Assim, bem a grosso falar. Quando a Elisa estudava esse tema, era um tema altamente dominado por homens brancos e estrangeiros, né? Se tratava de um tema recente no Brasil, então ela lidava diretamente com o branquismo da comunidade acadêmica, né? Que tem sua presença até hoje, mas que à época era algo muito mais forte. Bom, a sua presença na matemática ela é de importância inegável, né? A partir de Elisa foi que outras mulheres negras puderam se ver na matemática, tanto mulheres da UFBA quanto mulheres brasileiras em geral, né? Puderam se ver no contexto acadêmico como matemáticas, como pesquisadoras. Bom, a presença da mulher negra brasileira como doutora, ela se deu somente no ano de 1977. Isso foram apenas 43 anos. Bom, esse fato, ele revela uma profundidade que há nos laços da escravidão brasileira. Né? E isso abre um pretexto para diálogos e para discussões sobre essa temática, que estão cada vez mais vistos na nossa comunidade. E, bem, exemplos como a professora Elisa, eles dão palco a eventos, a congressos que vão intrigar, que busca realmente intrigar a comunidade científica, a comunidade matemática, que ainda tem por domínio os pesquisadores brancos e homens. Né? E, bom, essas pessoas, como o exemplo da Elisa, torna a reflexão sobre a busca por igualdade e a busca pela diversidade de gênero e de raça na universidade, algo mais contextualizado, algo que seja necessário à discussão. Bom, como evento, a gente pode citar alguns eventos que tiveram recentes, como o WM ao quadrado, que reuniu mulheres na matemática e que houve a participação de um número não grande, mas um número de mulheres negras em matemática. Houveram pautas sobre diversidade. Houve-se muito a questão da diversidade em matemática por gênero, enquanto homens, enquanto mulheres, já que se trata de uma coisa muito vista. É palpável a quantidade de homens pesquisadores para mulheres pesquisadoras no contexto acadêmico, e quando vai para as ciências exatas, isso se fortifica muito, em particular na matemática. E, bom, existem pessoas que trazem essas discussões, esses diálogos à comunidade. Né? São eventos que são necessários, que trazem perspectivas sociais e que tenta desmistificar, talvez não seja essa a palavra correta, mas todo um caráter social que existe sobre o racismo, sobre a falta de igualdade entre gênero e sobre a não diversidade que existe no campo, principalmente da matemática, que é o nosso campo de fala. E, bem, a vida e obra da Elisa, ela fornece à comunidade matemática a possibilidade de se abrir à diversidade e de debater implementações e incentivos a essa pauta. Né? A Elisa não é tão somente inspiração às mulheres negras pesquisadoras, mas também uma figura de respeito pelo seu pioneirismo e dedicação. Né? Eu agradeço à CAPES pelo apoio financeiro e à professora Manuela Souza pela sugestão de material. Eu vou falar um pouquinho sobre a doutora Manuela Souza, que é uma professora da UFBA, ela é uma pesquisadora em matemática, e ela trouxe, desses últimos anos, dados que fomentam essa distribuição de pesquisadores negros na ciência brasileira.
E, bom, é um trabalho que eu ainda não pude ver por completo, mas que é uma coisa muito interessante da gente, de se discutir, de se perceber, de se trazer como pauta a discussão. Bom, claramente existem mais discussões sobre o contexto, sobre o cenário acadêmico, é, né, que existe na matemática. Quando a gente fala de mulheres na matemática, a gente está falando de uma. Quando a gente fala principalmente de pesquisadoras matemáticas, a gente está falando de um número muito pequeno. A gente está falando de 25% da comunidade matemática, como sendo mulheres. É, é um número maior do que em outros lugares, mas que é um quarto da população, né, de, de matemáticos. E, né, e quando se vai para a bolsas de produtividade, esse número decai muito. Cerca de 30, de 30 bolsas são dadas para um número de 350 bolsas, né, 360 bolsas. Então, é um número muito pequeno. E quando se olham as matemáticas negras, isso decai muito. Cerca de 3% apenas das mulheres, num contexto de bolsas de produtividade, são negras. Então, são pautas de discussão que estão cada vez mais apresentadas, mas que merecem destaque, sim, pela necessidade de se discutir. Bom, eu agradeço a todos pela atenção e, bem, eu espero que vocês tenham gostado.